Ó, meus homens multigalaxiais, poligalaxiais estão ativos, tá? Roteiro divino, celestiável, reparasitificado em pauta. Ontem cheguei, né? Tipo, quando mando começar a escalarizar as coisas mais aterrizadas, ou tipo, né? Deseterotroficar situações, ou mesmo, né? Recodificar condições, inclusive perante, né, agentes comunicativos, música, né, ou como eu de fato efetuei um esforço incalculável, né, entre todas as oitavas, se assim podemos colocar, a oitava na peneira, né. É, aí quer dizer, hoje eu não sei se vou trabalhar, acho que não, é amanhã, né, e pedreiro, tanto que ia entrar aqui ontem e acabou não fazendo aqui, é hoje. Então eu acabei dormindo várias vezes, mas tomei foi mingau, não bati shake, comi uma vez só, comida mesmo, mas tomei mingau na hora que eu cheguei, estava cheia de anteontem 2 horários que eu comi comida, aí resolvi, fiquei com preguiça, fiz 2 horários de mingau, mais depois. E eu fui ouvindo um pouco de música, mais assim, né, bem aterrissada, pairando em várias situações, né, meios de produção, né, percepções totais, né, aquilo que vira notícia ali entre um e outro, entre descabidos, inclusive. Aí, né, quando começa a entrar espectros abduzíveis, chamado para eu assistir as coisas, e, né, entre as coisas que eu selecionei mais específicas que eu vou voltar a assistir, ou fazer uma repanoramicização, que eles, né, reroteirizam e mandam eu rebuscar algumas comparativas do que está armazenado, né? Aí eu tô entre algumas coisas, vou assistindo devagar, porque minha coluna, quer dizer, tô naquele colchão velho, né? Dormi em vários horários, eu acordei, fiz xixi um monte de vezes com a minha coluna entrevada, né? Minha sínfise púbica, meu osso daqui da lombar até lá no final do glúteo, inclusive o lado direito. Nossa, mãe, eu parei para pressionar a barriga, para não tentar deixar uma perna passar por cima da outra, que faz aquela torção, né? Um braço de baixo estendido, é aquela rotação oposta da perna que fica tentando buscar lugar. Não estava aguentando com o barulho do ventilador que muitas vezes eu fiquei sem, né? Desligando ou querendo de repente, né, botar um ventilação. Aí, né, eu cochilei com a luz acesa e assistindo, comecei a assistir umas coisas de eletricidade sem fio, né? Aí eu fui pegando um cansaço, um sono, com aquela janelinha ali aberta. Aí minha cabeça entrou nos espectros multidimensivos que mostrava a desportalinização, ou seja, como abria e fechava entre condições dimensivas, e isso traduzindo em responsabilidades ou, né, atender aos chamados ou às condições interativas sobre quem olha de cima, quem quer olhar de baixo, ou, né, a interatividade de espectros tais, mas impressionante como aquilo tinha pulsão imediata que mostrava a mudança, né, interdesemparedável, vamos assim colocar, né, essa relação atalho dimensivizante, inclusive a condição fórmula escalarizante, que é o princípio soberano da manutenção da singularidade, que constantifica a eternização a quem é atribuído o poder tão complexo perante as conjunturas sistêmicas que a quem vira, né, subsistenciar comparativa perante o que vira espectro anátomo imortalinizador, né, que fica como saúde e doença, ou que virou protocolo distribuído da maioria, ou a quem, né,
é conveniente responder ao comer e cagar, e que são os especulatórios, os que mais querem singularidade, inclusive descabida, que nunca nem viram e que o que viraram, inclusive, né, especuladores, né, de religiões que nunca foram, de ciência que nunca fizeram, e também não são convidados às ousadias que extrapolam, que de fato racionalizam, sobre-racionalizam relatividades literalmente sistêmicas, que é a novidade, é o inédito para quem está o somatório de padrão ou a quantidade de padrões, que pela lógica do constantemente driblar a desgraça dos desconhecidos, demonizadores, inimigos totais, né? Não estou nem aí para porra alguma, trazendo trágicas siderais, né? Questões de fato que subsistenciam a quem atribuir, né? Sobre codificação, como em que momento a codificação se faz rebuscadora, literalmente sistemática, como, né, num dado momento você tem que olhar ou subsistenciar os portais, né, sobreestelares, como, tipo, tô com fome, mas cansei se comer e não comer, que vem a morte, que é além da condição mortiferante do que atribuem como vida e protocolaridade, né, porca, entre o curativismo e o preventismo, né, vilipendistas, né, os desincorruptíveis falcatruosos, perante a convenção do cortante, do estuprante, do, né, que raramente alguém ultrapassa essa condição, e quando ultrapassam teoria de quantos morreram, quantos duvidaram, ou quanta sátira tem que fazer sobre isso, para em que momento, né, cair no protocolo, testemunham-se apostolados, né, como querem ser enterrados, como querem ser crucificados, porque vem como um castigo, né, a quem justificar causa e efeito milagreira, ou que acharam desjustificar, que porque que não foram constantemente para onde perguntam que não são, se não é aquele também não é, se não é o outro também não é, também não pode ser, né? Que a Bíblia vira um serpentinamento, em que momento a referencialidade bibliográfica traz, né, a condição desoralizada, desteorizante, prática a quem, né, que vira praxeologia anátomo elementar, que subsistencia a maciça corporal, que temporaliza, ou a quem destemporaliza, subsistenciar entre temporalidades integrais, a quem justifique polido, quando num dado momento o que atribuem como praxeologia, ou não atribuem, ou a quem instinto, e precisar ser colocado em pauta, né? Que é integralizar e desintegralizar a teoria de, né, construir e desconstruir, em que momento quem sai o que, sobre condições, né, exclusivistas, né, autoinclusivistas, né, reinclusivistas, ou essa brincadeira que não é porquerismo pequeno, né, e que entre bandos a quem justificar o paradoxo do nacionalismo, o paradigma do socialismo, né, a minuta real perante as necessidades basais, até que momento, quando observável, e como se comporta autotroficamente, como heterotroficamente saturado, perante o que vira causa e efeito de comunismo como capitalismo, né? Aqui em veneno dosagem, né? A porra rala, a porra grossa, ou qualquer coisa que quantifiquem essas extensivas escalarizadas perante, né, o que virou a quem culturiza costume ou de fato perceber o diferencial entre as relações heterotrofíveis, quem absorve, quem não absorve, como que sobra acumular, passa a comprar, isso não faz sentido para esse, entre o mesmo salário, e como entre trânsitos, né, se apresentam volumetricamente, como se comportam entre as volumetrias, como isso vira causa e efeito herançável. Eu só sei que os meus multigalaxiais me relevaram a condições literalmente sobressistêmicas, né? Mesmo sem eletricidade sem fio, a quem justifique qualquer coisa que
nenhum momento eu nunca vim para explicar isso mesmo ou atingir fúrias incalculáveis quando isso implica em desradicalizar. Eu tenho que, de fato, não é não fazer acreditar, né? Fazer que mesmo nem cheguem a acreditar, porque se quisesse já teria a autoacreditação, vamos assim colocar, já subsistencia o convite, onde será que tudo é isso? Será que tudo é uma ilusão? Será que, porra, mas tá vendo a materialização da coisa, a subsistencialidade da coisa, em que momento, né? O fracasso dessa responsabilidade material convida de fato mesmo a se perceberem como ilusão ou nem caminho de vida algum, mesmo já a morte a quem atribui minuciosidade reativa, que diz está falando com quem, não está falando com quem, né? Que ao dizer que alguns apontarem que a compensação do roteiro vomitativo, confessionário, que a quem atribui que essas interveniências são colocadas a esporrar no vento, dizer que isso é um fracasso que é estimulado em, né, confessionários a quem, né, o que virou racionalidade de clientelador em dizer que tem que sempre buscar escapes, mas que você tem que se aparentar relativamente burocrático para subsistenciar, transitar entre inteligentes e dizer que entre alturas e profundidades, sobre uma volumetria, fica olhar, né, cabido como exatificador, o não acidentalizador, o que na maioria das vezes não é verdade, o que é subsistenciar inclusão como a quem exclusão sobre condições assimétricas, né, que entre planos ou a subsistencialidade que implicam em retas entre vertico-horizontalidades, a quem justificar assimetrias, pró-angularidades entre eixos e planos, o que vira, né, observar grandezas ou querer ir a tantas grandezas quando do chão, né, não estão muito preocupados com o chão, do chão não passa, né? Que momento é o paradigma atalho dimensivizante, literalmente espacializa substanciação a quem, né? Perante o que virá, quem ainda está minuciosidade, especificidade transmutatória, né? Teletransporte, tá aí. Teletransporte, trânsito de trânsito, aí entre causa e efeito. Qual é a pró-deslinearidade desestática que subsistencia o palco resistor da variabilidade multi-heterotrofível que a quem justifica rasa constantificação racional, que subsistencia um contínuo ou aparentemente um contínuo, o que o olho permite enxergar, né? O que virou causa e efeito de cu para que o olho, né, como de filhos indecifráveis, a quem justifiquem pais e filhos e toda essa porcosidade imunda e absurdamente cara e cínica sobre o que viraram campos de trabalho já apresentado, né? O cinismo das bases e o que caracterizaram ortodoxar como pró-modernizar, linearidade, né? Embarrigamento a quem, né? Os multigozosos ao embarrigamento de quem, a quem justifique, do chão não passa-se, a quem topo e todos achados alto topo, a quem justifique, né? A uniformidade democracível sobra-se apontar as máximas totalitaristas, politizáveis, ou de fato quem é, né? O dono, o sobredomo, que não se atribui essas, né? E que é possível e que vira o melhor dos jogos, né? Sobre totalitariedade, né? Tem que terminar com ismo qualquer, a quem, né? Entre quando, né? Entre igreja ou não igreja, o palco de igreja, a quem justifique, né? Pré-tribos, branquinha pretinho, que virou pró-fascismo, a quem justifique judeu, né? Desjudeu, que era, né, entre o pró-sepulcro, entre um trânsito tal de multicrucificações e acidentabilidade que desqualifica a profetização. Quando é que profetizaram ou acharam, né, atribuir causa e efeito
de domínio, heterotrofia, e a quem apontar já eram, né? Já eram profetizados, né? É isso aí que está agora, inclusive entre bombas nucleares, que entre bombas nucleares ou tantos praticantes de varejo ou não varejo, pelo menos já teriam fronteiras abertas e fechadas ou sobre uma exatificação de trânsito muito mais delimitada, né? Alguma laica já nem existiria, seria muito minucioso essa relação entre isso tudo aqui, ó, é muçulmano, ó. Isso tudo aqui é cristão, resolve essa merda aqui. Isso tudo aqui é judeu, ó. Só nesse pedaço aqui, ó. Não é muçulmano e não é cristão, né? Opa, mas há entre cientificíveis e os melhores cientistas para matar os melhores cientistas. Opa, né? Entre Galileu ou nem Galileu, a quem justifique em questões, né? Literalmente, né? Em Deus, a Santíssima Trindade entre a luz, né? A autoluz de Maria, quem justifica em noite e dia, né? Paradoxo do macho, a quem anticristões, tal de anticristãos, cristões, qualquer coisa, né? Anticristo, a conveniência do anticristo, pergunta-se. Santos estáticos, demônios dinamizados, incompetentes, literalmente saturados, perguntemos, né? Quem consegue, né, designar, atingir o santo, a santa ou a trindade e atribuir, né? Todes, né, o paradoxo do todes, né? Os que jogam na rua e precisam de queimar o arquivo entre os que agregam, mas que na maioria todos querem uma tradição ou a fachada da heterossexualidade que impera um herançamento muito bom, já que nem Deus e nem Jesus e a quem Maria, né? Responde às putas fingidas passivas entre os viados fingidos ou né, em que momento entre um e outro são convenientes entre ativos, né? Justificar não viado e entre mulheres e entre viades totais, né? Que vira versatilidade das produções quando, ó, já abaixo a moda verão e inverno, né? Inverno, aquela coberta que já convida aí para dentro de casa, sob estações tais, se aproveita aquilo, que momento ter tanto se ter pouco, ter que lavar e não ter que lavar, quem justifica, atença mais, qualquer coisa molhou, joga ali, sobre um compacto de custo-benefício, né? Quando molha tudo, quem tem que arrastar tamanha quantidade, quando, né, olhar amostrologicamente ou assim ao despedaço do senso comum, a quem justificar senso sistematizado e responsabilidade ao que categorizaram a academização educativa, educação academizável, né? Onde pararam de fuder pro outro idiota ter que engenhocar o cu do outro, que assim se sobra, porque em pauta total, deixar lá em qualquer fator educativo, limpar a bunda ou, né, que no mínimo tem que comer ou sair para não sair comido. Quando os que não param de fuder de base, quando acham largura de continuar a fuder, é quem justifica os empregados do topo, né? Entre os escândalos, os correntes escândalos das empregadas novas, nas casas dos ladrões totais entre as obras, as carteiras não assinadas, os desvios de verba, os que querem os por dentro e por fora, e o que chega de uma instituição mandando para outra, falando para outra, entra inclusive a jogatina de novos sexos e nova prostituição que impulsionam para serem impulsionados, fingidos não quererem serem praticantes, que virou sistema de regra a quem justificar multidisciplinaridade como de fato a obrigação multiperiodizatória sobre o que adestrar condições de bases em esferas educativas, mas num dado momento isso daqui você não sabe fazer. Não é ser curioso, não tem o direito, você sabe, mas aquilo ali você não é categorizado para entrar e nem pisar. Quando isso vira departamentalidade e tal, que diz, né, dicotomizáveis, né, se fazem bitolados, coitadinhos, repetitivos, que caso quando o dinheiro chegar, a quem justificar eu tenho dinheiro, só que é a parte boa, o cu ou bunda, que o carnaval tá chegando na instituição do outro, né, que virou trabalho entre
paradigmas das educações físicas, né? Das físicas tentadas a serem educáveis, né? Os espacializados descabidos entre técnica de técnica nenhuma, quando olhar as questões produtivas aterrizadas sobre as propriedades fundamentais, muitos, né, tiram a onda do caralho entre protocolos isso e aquilo e nem a bunda limpam. E o que sobra protocolar eu deslizo entre todos, né? Objeto sujeita-se quando a temporalidade ocorre, o que é sujeita-se, né? Entre, né, racionalidade que se jogue e a quem justifique, né? Atribuir-se a cadeias carbônicas ou a quem subsistencie, datar-se como Cristo, capeta, código, qualquer coisa, né? Então, quer dizer, situações que trouxe um somatório de questões e agora também está um pouco se perdendo, tipo, fale isso no lugar, só refaça, fique para você, mas colocando situações que rebuscou o palco familiar, nada familiar, avisado que os maiores não só mais desconvidam que eles sumam do mapa, como dizer que afetam em qualquer lugar. Os maiores que determinam que quando entram em extinção e me parando na frente da casa do tiozinho, né? O tiozinho que achou o dono, né? Que superou os paradoxos, era o dono de tudo que veio através do avô, da avó, na casinha que ele morava lá, o que é alugada, que virou 2 andares, ou que lá em Alegre, lá no morro lá da casa da titia, indo lá pro cemitério, né? Como se eu tivesse passando, fazendo a entrega dos boletins para poder mandando avisar que a extrema unção tá de chamado. Que eu tava andando, eles estavam, parece aqueles filmes de terror com aqueles demônios ectoplasmaticíveis ou anti-ectoplasmaticíveis, vamos assim colocar, né? Tirando, mandando avisar pro irmãozinho casado, entre o outro viadinho, a outra putinha, se caso fosse, né? Entre a mãe, a anti-mãe, as conveniências, a quem é irmã e todos os envolvidos no herança-se. Na jogada do herança-se da infidelidade total, que mesmo tendo muito, eles precisam, né? Subsistencializar os segredos das 4 paredes a quem decifre, né? Quando querem, né? Mas levantar e rebolar nas desparedes alheias, né? E enfiar, né, a fachada quando podem pagar e precisam arrancar de algum lugar ou acha que isso e aquilo é do direito. Aqui foi colocada a condição tal, então eu vi eles arrancando e mandando eu avisar aquele demônio das minhas costas sobre o que fizeram com o meu nome, o que não tinha direito de fazer, o que foi conveniente achar e fazer, e sobre aquilo que impera. Muita corrupção e que está no meu nome foi categorizado. Muitas tentativas de todos eles criarem tudo que podia com relação ao meu nome e porque eu estava fora, entre aspas. Então estende isso aí a todo um contexto religiosizável, a radicalidade, que a teoria de que a maioria sai e volta no um, ou em que momento a radicalidade do isolado, que convida a pernas fechadas e entender como é que abrem entre princípio de liberdade de causa e efeito, que é a radicalidade de Maria ou de Deusa Suprema como deusa inédita a quem atribui independência conforme eram independentes, eram sustentáveis ou aceitam enquanto paguem, ou assim fizeram a quem atribuir emancipação e prostituição às Madalenas, né? A quem fizeram os machos e os arrastos herançáveis às conveniências, a quem justificar protocolaridade conforme, já que aquela Maria Mãe entre o nem Deus, a quem o nem Jesus, quando Santíssima Trindade, opa, e assim, né? Vira uma festa muito bonita de tudo quanto é canto, mas entre os vivos e entre a prioradificação, quando mesmo acontece, nem os obreirificadores, né? Subdesializadores que são arrastados a codificar as coisas ou a lançar preceitos, né? Preceitos codificatórios, né? O que isso vira convidar
né, ou mesmo alarmar sobre a inédita protocolar que macroperiodiza as situações que acontecem, né? Tô aqui com um desencaixe tenebroso, não sei como que vir logo a cama, que depois daqui a 2 dias aí disse vai voltar aquela cama para cá. Esse colchão mesmo estava sendo um problema do qual eu não estava me dando conta, mas não justifica que um colchão reto, né, vai resolver esse problema interno que está aqui. Parece que houve um rebaixamento de vértebra aqui, né? O que foi essa quantidade de trabalho que saiu desconfigurando tudo, fazendo a rotação da constante arrasto de cruz, né? Pouquinho que carrega uma bolsa, que é esse lado direito meu, de trás todo jogado para frente, eu todo estourado, todo danificado. Reconstruir isso aqui vai ser dor sobre dor, né? Vou ter que chegar, fazer alongamento do quadril, que ele dispara potenciais de ação, eu mesmo tenho que desamarrar e conseguir fazer alguma volumetria. Não seria abrir uns buracos e enfiar prótese, não seria isso. Não seria só isso, não necessariamente isso, mas pelo visto também isso. Então, o que implica, né? Que momento a galera total, que um esteja deitado, um esteja acamado, um esteja isso, aquilo que você escuta. Opa, é o momento de dar a bunda fora. Que é a maioria que você escuta dentro de academias, que virou uma espécie de boteco sistematizado. O pró-boteco da aliciação, né? Do cálicezinho, que acharam um golezinho da uva, né? Que acharam isso aí. Deve ser por isso que já até me despedi de frutas, inclusive de uva, né? Que dia que eu vou comer uma, mastigar? Nunca mais mexi com isso e vim parar no limão, né? Daquela fechada do limão, a necessidade do limão. Os dentes estão sobrevivendo. Uma hora ou outra mexerica, que nem o abacaxi. Há quem justifique cortar o abacaxi, bater o suco grosso e tal. Que é mais ou menos o que sobrou entre a quem, né? Morango, jambo, frutas roxas ou toda a jogada de grupos que tem que virar alternativismos dos largos. Opa, hoje todo mundo só pode ou esse arroz é aquele. É guerra além de qualquer condição apocalipsível e mundial no ambiente brasileiro, dos todes isolates, né? Como eles se arrastam entre, né, a receitinha do que eles não podem entre as marcas aqui, né? A quem justifique o que é, e quando paro tem que alinhar toda essa merda, o que virou fracionar integral da etilite, a quem carboidrato, lipídio, proteína, e o que virou desvocacionar umas pestes que não valem porra alguma em indústrias de base nem ambiente comunicativo, enquanto lugar delimitado de pesquisa como palco de trabalho entre público e privado, que entre atividades de cargo observou o fracasso. Agora há tempo para fuder, prostituir tudo quanto é festa com as parafernálias mais caras, dos pés à cabeça, e quando entram em academia não faltam nada das festas. É algo impressionante. E os corajosos atrás, que estão em fase de poda, aparentemente fudidos e pobres, que têm entrado e saído em tudo quanto é lugar e vivem aos prazeres de lugares onde a lavagem de dinheiro é altíssima e as imagens, o turismo, eles têm muita satisfação e prazer sobre tudo isso daí, gratuitamente, ou são caríssimos. O que virou a exploratória do turismo? Então teve uma situação muito colocada que agora se tornou de repente um pouco inconsciente, ou já, né, já dá um disparo pró-temporal, né, que é o que momento algumas coisas tem que ficar a minha blindagem ao constante induzido catabolismo tenebroso, né? Em que momentos tem que adentrar a minha condição catabólica para olhar por dentro, manter a conexão, que é o que vira de fato, né? Amarrada pelo útero, né? Avisando que a minha neuroanatomicidade está no limite e não vai poder extrapolar muito mais. Eu tenho que olhar as coisas como a vida que eu olhava, que está aí para todo mundo, e os palcos de guerra estão todo dia curtindo e fudendo as máximas, que não tem nada a perder. Então, retomar entre a miséria, que é o que não chegou para eu comprar nada que eu deveria comprar, nem tá morando num lugar onde eu deveria morar, né? Daria conta de malhar sozinha sem observador algum, num campo fechado, isso aqui, desligo
ligue algumas músicas ou qualquer coisa aqui, a quem justifique, né? Ter que estar em algum trânsito que mesmo mande o recado do que, né, convidaram a reversificar e o que fizeram, como que sobrevivem sem reversificar, cutucar, meter o nariz onde não são chamados, acreditar depois de muito gozar em cima e picar e degenerar, né? O espectro do anatomizável é bem fracassado, é a quem justifique quando elementaram e subsistenciaram intelectualizar prática, né? Prática teórico, né? Elementarizável, que a quem se compare, causa e efeito, mesmo maciça, integralidade polida suficiente, polimento ao não descabimento da integralidade de origem, que compactua, né, justificar o convite, né, dessa desestufação que, né, o lixo cósmico, o lixo marítimo, o lixo porcoso dos descabidos entre deficiências de putaria porcosa, né, descabimento padrão de putaria não disciplinatória, né, só bem em cima como querem, que importa é que eles bem gozem a coisa mais porcosa possível, tendo dinheiro roubando ali aqui, jogam-se entre volumes, mas há um modelo padrão, né, totalmente desclassificado entre acelerados e retardados, deficientes, fingidos aparentes, né, há quem justifique pelados e para quê despelados, né, que estimulam ao outro e não querem que faça o que todo momento, né, a toda condição de movimento, as coisas são muito bem colocadas entre entender se você não quer para você, o que vira a dependência de não querer com o outro, ou que vira, né, não quer morrer, mas precisa matar para comer, ou as coisas que convidam evolução como involução, né, e extinção, ou as relações minuciosas tais, que, né, enquanto a janela ficou aberta, que momento a janela fechada, em tentar dormir, trocar de cama, não conseguir alongar, não conseguir agachar, já está na hora de fazer, mas não parece que é hoje também, vontade de comer comida, coisa diferente, não posso gastar, passei a queratina no cabelo para dar uma tratada aqui, não lavei essa roupa de cama, doido para eles terminar de fazer essas merda aí. Quantos dias vai, essa porra, semana que vem eu não tenho que malhar, já vou ter que cheirar tinta. O que foi em todos os lugares essas merdas de construção, que a casa ali tá alugada, eu não vou pra casa nenhuma e também não quero ir também, mas já de saco cheio de um monte de coisa, é o que vai ser mês que vem. Até então parece que tem vários, né? Um mês que eu provavelmente tenho que ficar a madrugada acordado, que é o mês que vai ter festa e eles vão ficar na rua direto. É começar a malhar e preparar para ficar de madrugada acordada, sentada. O que vai ser driblar, dizer que é treinamento localizado quando é que foi, né? A quem se compara as planilhas dos treinamentos de força, as minuciosidades das análises clínicas, estimulados, cientificíveis, né? Tão fracionados, além da capacidade do segundo, estimulados que assim sejam, essa palhaçada toda. O paradoxo dessa palhaçada entre a largura da porcosidade não acompanhada e o fingimento multiprotocolar invasivo, inclusive sobrecargas nas horizontais, caso menos cavalgassem no cu ou tudo quanto é coisa que também não deixam de fazer, e a hora de exterminar tudo isso aí, gerar o maior grau de dificuldade para involuir o desumano e levar esse tipo de gente toda à extinção absoluta, que são descabidos, né? Virou a hora de falar quantas horas ficar em casa, para ficar 3 horas com o chuveiro desligado, mas aproveitando a reagência do sabonete, a economia, do shampoo, que virou, né, entre a coisa colocada sobre a gravidade dos medicamentos e tudo que é jogado sem absorção e sem aproveitamento, entre os jogos dos estupradores cobaieiros, né? Entre os vilipêndios e as cênicas, né? Estupradoras totais, bizarras totais, sempre em função de destituir o outro. A prioridade aqui dentro é eles desvendarem segredos para golpear o outro, entendeu? Buscar
o limite de que o outro se sinta ridículo ou se sinta exposto, mesmo que apresente transparência, mas para que levem a condição de desordem, de utilização das condições basais que sustentem pagar as contas e se satisfazerem entre um ambiente cotidianizável que a rua convide a algum trabalho, né? Extensivo do quintal ou não necessariamente a quem alarma-se atenção, quando a coisa vira, tiram-se as paredes, que são os fingidos bitolados entre os swings das, né, multidisciplinaridades percebidas diretas como indiretas, sobre que apontam, né, que muito fazem estimular desordem como ordem de camuflagem a quem subsistenciar, né, burocracia teórica como paradigma e paradoxo da liberdade prática, que ordena ao limite da uniformidade cabível, que subsistenciam quantos querem ter nos fundos dos rabos em prioridade, e como é que receituam isso aí e apontam serem coniventes e participativos rua fora, que as fronteiras, né, que sem a queima de arquivo, qual faz gritante no comércio de qual, né? O viado que aponta que comeu hétero porque não gosta do hétero e está em guerra com hétero, porque não daria a bunda ou resolvia o problema de passivo e ativo entre viado. Geralmente, às vezes, nem pica tem, tá lá apontando, querendo uma pica maior, ou se tenha problema, se não tenha problema, ao intercu do outro que eles deveriam acertar, como a questão dos héteros, que pagando a quem justifique o outro não ter dinheiro e dizer que escondido sob volumetrias tais que consideram tradicionalizados, quem vai acreditar que fudeu com aquele ou aquele mendigo ou qualquer coisa que ainda cai na merda de apontar, né? Paradoxo de entre a casado com personal trainer, a coisa não é pouca, né? Ainda que dia eu fui personal trainer, que dia eu não fui personal trainer, chamar todos os mendigos ou todos os porcosos que não tá dando tempo nem para os caros, quanto mais para os baratos, que na maioria das vezes quando dá alguma liberdade, percebe-se incompatibilidade, porque o trabalho tá para todo mundo não ser mendigo, se edificar, já que a putaria ou a corrupção, se pudessem mais fariam, só que saturaram de uma tal maneira que algum encosta ali aqui para fazer queimas de arquivo específicas e virou, né, a quem justificar, né, eu sobrar entre mendigos e porque algumas condições tais, a quem justifique aquela casa entre meu avô e minha avó, minha bisavó, entre a simplicidade, a quem justificar uma modernidade encontrada que alavancou, né, condições que aquela casa entendia o que era subsistencializar aquela casa e a guerra do que seria ter mais, além das condições basais em todos os lugares, com a lavagem de dinheiro e um usufruto tão escancarado de tanta coisa que não produzem, né? O que virou o repasse, quais as potências que subsistenciam os repasses à conveniência para achar que indiretamente, né, as coisas vão, as propriedades vão a quem, né, utiliza o estrategismo de a quem apontacia, anticia ou que isso seja colocado às agências de todos os nazis, não nazis, que temos inclusive, né, o paradoxo e o paradigma do nazi, a quem justifique nem Jesus quando judeu e quando Deus ou sobre inéditas que a todos convide, né, que viram marcas e produtos as especificidades, que o doente e o deficiente é um problema enorme, o que acreditaram serem acelerados, informatizados, tecnologia isento paradoxo do retardado de cada caso, ou do ineficiente que também não resolve apontar, né? A quem com terra e sem terra entre as grandes obras, ou acharam que o quintal aberto, a lavoura aberta, né? Que as fazendinhas, mesmo as fazendinhas de antes, vem virar questionar paradoxo dos jogados fora ou diasporados, se assim pode se colocar, a quem vira o paradoxo do urbano, né? Ter que assentar e ter que carregar o fardo, né? A culpa da civilização. Opa! Como a largura da não categorizada civilização virou causa e efeito de acidentalidade, né? Das sementinhas, a quem vira semente estocada, né? De produtivos e improdutivos, entre trânsitos e armazenamentos, caso a guerra chegasse.
Caso a quem trabalho, limiares de força armada, né? Vertentes da educação física ou de nenhuma educação física, a quem justifique físicos, né? Cutucar, inventivizar momentaneamente em alguns platôs que tentaram operacionalizar domínios como, né, impulsionar os graus energéticos às reversas, que se façam sobredemonizadoras inéditas aos achados santos de base ou apontadores exatificadores do demônio, da antimatéria, do anticristo, que se assim sabe, né, onde fica a resposta, acaso o apocalipse chegar, vai fingir que não vai saber, porque vai se vender a conversão da barriga roncadora, oremos, né? Quem vai subsistencializar mais inimigos cínicos, de fato, aonde a coisa categoriza o ir e vir, se autossustentáveis saudáveis, ou, né, que utilizem as máximas do milagre, que é subsistenciar preventivas e curativas entre o vilipêndio do ateu a quem, né, modernidade pró-milagreira da medicinação, que a quem justifique os que tem que sobrar, os que são, né, em excelência do nem Deus, né, as abas do que virou, né, trabalho, onde que está o trabalho de base, né, a droga não pode faltar, a prostituição não pode faltar, a bebida não pode faltar, todas as minuciosidades da aliciação não podem faltar, né? Espaço alto, espaço fundo. Num dado momento, até então apontado, espaço vazio, né? O que adianta apontar o ET? Aí vai ser o ET, né? A quem justifica os aterrizados, né? Entre Santíssima Trindade ou não necessariamente a quem categoriza apontar elementaridade teórica, né? Materialidade elementar que teoriza autoconsagrar e permitir que bandos se façam participativos e comparáveis ao que virou instinto de proliferarem como um bicho a quem etiquetar, se não tivesse a etiqueta ou mais fartura. A toda a galaxidação que está de sobra, fazendas vencendo a quem olha e acha, atribui feio ou bonito, né? Data de validade, datação, como riqueza absoluta que entra e sai todo o tempo sobre a mineração cósmica, e quando num dado momento fala tem e não vai ser. É desse não é seu, e é mais ainda desse não é seu, e onde está o seu começo? O seu fim está questionando por quê? Né? Que são condições assimétricas a quem justifique, né? Pós-missa de comparação sustentável, que caso aceite Jesus, caso aceite Maria, nunca foi convidado caso aceite. Nunca foi convidado nada disso. Nunca foi. Foi colocado situações tais e antes da crucificação. Crucificou, quem sabe, é de onde o buraco que veio. Acabou a festa. A quem justifique subsistencializar valor moral quando regras ou condições teóricas são colocadas que sensitizam, permitem oralizar comunicativas sustentáveis tais e que num dado momento, né, grupinho pequeno não existe mais e é recolocado da forma que se bem quer. E quando a soberania desclassifica a coisa ou reduz a uma datada temporalidade, que fique diluída, não fique, a quem justifique, né, caso queiram, né, impostar obediência educada de despachá-los, né? Condições tais sobre, de fato, a originalidade perante a mortalidade, a antimortalidade que convida à vida original e que a quem se desconvide mais viver, achar mais viver para comparar, né? A jogatina de achar que substituir é sempre a outra exterminar, caso tolerassem sozinhos, não enchendo o saco do tempo e do espaço, né? Que precisa dualizar, né? Paradigma como por vezes paradoxo, né? Quem é o espaço do tempo, quem é o tempo do espaço. Então, entre coisas selecionadas grandes para ouvir, os pequenininhos, boom, para reagir aos roteiros que se faça medida provisória, permanente, perante toda essa espectrologia, vamos assim colocar, multigalaxidável, as grandezas mais enxergativas, mais, né, o que fingem enxergar, o caso, né, entre zeros e não zeros, jurar e desconjurar, abstratualidade,
aerabilidade, aqui ainda está aeróbio, anaeróbio, né? Isotônico, então, né, é uma graça, né? E isocinético, né? Paradoxo da foda livre, se autofodem, multimalfodem, por quê? Né? Destempo, né? Destempo, instrumentalidade é o destempo isocinético. E quando o tempo não é isocinético? Quando o tempo é isocinético? Entre espaço e temporalidade é quem justifique. Corpo, peso corporal, instrumentalidade. Corpo adicotomizável, né? Humano, bicho humanizável a quem justifique dicotomia, né? Racionalista, né? Que coisifique facilitação menos responsabilidade, que assim atribuíam mal departamentar setores de base, comer, cagar, cortar, empilhar e dar a bunda no final do dia ou achar que muito come, né? Entre o que virou intelectualidade, inclusive descabida, e que não responsabiliza materialidade nem abstratualidade, multipropriedade e reagente, né? Se grandes exatificadores, cadê a exata e a responsabilidade não corrupta, a energética, literalmente estratificada entre físicas, quando instintiva, né? O deslixotecável química, quem justifique lógica e deslógica da química, e a quem justifique, né? Peso que ostenta a desabstratualidade matematicível, perante a quem justificar agentes físicos, propriedades físicas, né? Intelectualidades físicas, entre o humano e o desumano, a quem justifica espaço-temporalidade laica, gay, que aí está, os achados QIs a mais, que sobram-se entre Grace, mas como? Opa, entre Grace, só mais um desconhecido, aterrizado ou não aterrizado, ao que virou ateísmo e religião. E aqui em Santíssima Trindade é de fato monoteísmo em questão. Reagências, buracos sensoriais, relação perante as propriedades de a quem apontar, direito e dever entre fundamentais, degustar em uniformidade rasa sobre a, né, excelência extraordinária que se sobrou, né, violabilidade, né, inafiançabilidade né, cenicamente extraordinária, que vira pejorativismo, né, dos falcatruós, manda chamar que esse vem de lá, não sei aonde que vai resolver, aí ele vem porque ele não está culturado, ele vai chegar leve da cultura, ele vai chegar desconhecido para se fazer racionalmente desconhecido, assim como marcaram delegacias, né, estratificam um pedacinho de qual falcatruoso que está na hora de sair, cadeia aberta e fechada, tanto faz que ele está ali, não era para estar ali, nunca quis estar ou sempre estando. Porque entre armas e matança, é prender o outro para carregar o resto, como é que carrega, onde que joga e quando a merda vem, né? As reversas totais de quando esses filhos da puta julgar e a hora de ser julgado. A qualquer cruz ou a todas as cruzes. E o que virou campo de concentração? Paradoxo do campo de concentração, dito não segurançado, dito, né, prisioneiro, que não protege, que não justifica, não tem as liberdades aterrizadas desse bando de filhas da puta, né? Entre a política de Adão e Eva, ou essa jogatina, quem convence quando destodificaram as bundas para fingir que operacionalizaram o monoteísmo e algum ateísmo menos porcoso sobre toda a merda que aí está. Então, entre educação física, né, quase entrando, né, quase principiando, mas eternizar entre os gospels nobres, né, entre o malha-se né, das inventivas, testes que academizaram-se, atividades físicas hipertrofíveis, né, geneticíveis, que aqui, né, entre TPC e a TPM total dos todos meios grávidos, vamos subsistencializar a reversa ortodoxal que opera, de fato, um milagre aqui é enxergável, que mesmo não se faz, mas assimetricamente convidativo, né? A quem justifique chamado e despacho.